Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a mais uma aula do programa Mais Aprendizagem. Como vocês estão? Tem caminhado certinho, bonitinho? Estão felizes? Isso é muito importante, viu? Não espere circunstâncias para ser feliz, simplesmente seja, tá bom? Enfrente as coisas com alegria. E o nosso tema de hoje? Tá curioso para saber qual é? Hoje nós vamos falar sobre algumas coisas relacionadas aos nossos pets. Hoje nós vamos falar sobre qual a idade do meu cachorro. Vai, professora, eu sei quantos anos tem meu cachorro. Não, eu estou falando a idade real. Se a gente pudesse comparar com as fases de idade humana. Legal, né? Você já vai ver que é bem legal. Vamos lá? Tá preparado? Então vamos lá. Qual a idade do meu cachorro? Então nós vamos trabalhar com a idade real, vamos comparar com a idade humana para saber se é a mesma coisa. Por exemplo, um cachorro de 5 anos, ele teria tipo o desenvolvimento de uma criança de 5 anos? Se é que podemos comparar? Vamos analisar isso? Todo mundo sabe que cachorros envelhecem mais rápido. Para aí, você sabia disso? Que os cachorros envelhecem muito mais rápido do que a gente tem a noção de envelhecimento? Do envelhecimento humano? Pois é, ó, já tem novidade aí, ó. Muito mais rápido que pessoas, ok? Então, um cachorro de 5 anos é muito mais velho do que uma criança de 5 anos. Mas a lenda de que 1 ano do cachorro é igual a 7 anos de uma pessoa, nada mais é do que lenda. O negócio não é tão simples assim, tá bom? Vamos analisar um pouquinho. Então, aqui tem 3 petzinhos bem lindinhos, um grandinho, um médio e um pequeno. Vamos analisar, vamos ver. Exemplo, cães amadurecem bem mais rápido do que uma criança no primeiro ano de vida. Então, uma criança no primeiro ano de vida, ela tem um amadurecimento muito bom, porque afinal de contas ela nasce sem saber nada e com 1 ano ela já está quase falando, gesticulando, conhecendo, então tem um desenvolvimento. Mas os cães amadurecem bem mais rápido do que isso. Então, olha a comparação aí, ó. Então, um cão de 1 ano teria aproximadamente 15 anos humanos e não 7. Consegue imaginar? 15 anos. Amadurecimento de 15 anos humano em apenas 1 ano do cachorro? Eles crescem muito rápido, então quando são filhotes, aproveitem. O tamanho e a raça, 2 coisas que influenciam muito no desenvolvimento, no amadurecimento dos cães. Depende do tamanho, depende da raça, varia, tá bom? Também influenciam no envelhecimento de um cachorro. Embora cães menores, então pensa lá, os cãezinhos pequenininhos, tendem a viver mais tempo do que cães grandes. Então os cães pequenos, eles vivem mais, cães grandes vivem menos. Eles amadurecem mais rápido nos primeiros anos de vida, os cães menores, ok? Eles amadurecem muito mais rápido. Um cão grande pode amadurecer mais lentamente no início, então vai mais lento o processo, mas já ser considerado idoso aos 5 anos de idade. Um cão grande, então tem 5 anos, ele já não é um novinho, ele já é considerado um idoso. Sabia disso? Eu duvido que você sabia. Raças pequenas, micros, aquelas bem pequenininhas, tá bom? Não ficam idosas elas ficam idosas até mais ou menos 10 anos. Então, não ficam idosas até os 10 anos. Então, por ser pequeno, eles amadurecem no começo mais rápido, mas elas vão envelhecendo mais lentamente, amadurecendo mais lentamente, tá bom? Exemplo, Yorkshire. E as raças de tamanho médio, por exemplo, Cocker Spaniel, Beagle e tem tantas outras, né? Estão no meio do caminho em termos de amadurecimento e longevidade. Então, ficam entre o cão pequeno e o cão grande. Raças gigantes, como o Dog de Bordeaux, já são consideradas idosas a partir de 5 anos. Que dó, né? 5 aninhos e já são considerados idosos, tá bom? E agora para você um exercício de V ou F, verdadeiro ou falso, tá bom? Você vai ler as opçõezinhas ali e vamos ver se você consegue lembrar de tudo que a gente conversou sobre idade de cães e marcar V ou F. A gente já volta.
Conseguiu? V ou F? Não vai chutar V e F aí sem ler. Aí não tem graça a nossa brincadeira. Tem que ler. Vamos ler então juntos? O primeiro diz assim: cães amadurecem bem mais rápido do que uma criança no primeiro ano de vida. Isso é verdade? Segundo, um cão de 1 ano teria aproximadamente 15 anos humanos e não 7. Falamos sobre isso? O tamanho e a raça não influenciam no envelhecimento de um cachorro. Será que não? E raças gigantes já são consideradas idosas a partir dos 5 anos. Parece que todas são verdadeiras, exceto essa aqui, né? Falando sobre o tamanho e a raça, dizendo que não influenciam. E a gente leu o contrário, né? A gente conversou que elas influenciam. Então, vamos ver? V, V, F e V. Foi essa a sua sequência aí? Muito bem, garoto, muito bem, garota. Ótimo! Se você não acertou alguma, vamos prestar atenção no que a gente está conversando, porque às vezes uma palavrinha pega a gente, né? Por isso a importância da gente ler com atenção cada palavra que está escrita, não simplesmente passar o olho correndo, né? Por exemplo aqui, né? O tamanho e a raça, não. Então a palavra-chave é essa aqui, ó. Se você passar correndo aqui e não ler a palavra não, você vai considerá-la correta. E não é, tá bom? Daí a importância da leitura. Então vamos lá. Complementando, tem um estudo realizado pela BBC do Reino Unido, lá da Inglaterra, um estudo de lá, que determinou como calcular a idade de um cachorro. E para isso eles levam em conta alguns fatores, né? Nós já sabemos que a raça e o tamanho influenciam na idade do cachorro, né? Um Yorkshire 10 anos é novinho ainda. Um dog de Bordeaux, o que ele é? Com 5 anos é idoso. Então, influenciam. Então, vamos dar uma olhada no que eles falaram, ó. Cada raça tem uma velocidade diferente de avançar os anos. Então, ó, olhando para a raça agora. Claro que tem o tamanho, mas a raça. Cada tipo de cão, ele tem uma velocidade diferente no avançar dos anos, tá bom? Cada raça também demora um tempo diferente em cada etapa da vida. Diferente do ser humano, né? Criança, todo mundo é criança até tal idade. Adolescente, de tanto a tanto. É fixo, né? Claro que a cabecinha das pessoas pode mudar um pouquinho, mas é fixo isso. Agora, nas raças, cada um tem um tempo diferente para passar em cada etapa. Por exemplo, a infância, alguns podem levar 2 meses, o outro 8 meses, o outro varia bastante, certo? E cachorros de pequena raça têm um período curto de juventude. Então, eles ficam pouco tempo jovens, gente, ó. E tem uma longa vida adulta. Cães pequenos, pequena raça. Então, eles começam rápido e depois tem uma vida adulta mais longa. Então, alguns fatores que influenciam, certo? Cães de raça grande já são o oposto, né? Eles demoram cerca de 2 anos para adquirir totalmente a sua forma adulta. Então, demora muito tempo para chegar na forma adulta. E então, vivem de cerca de 4 ou 5 anos a mais. Então, eles vivem bem menos também, gente, tá bom? É importante a gente saber disso quando a gente tem um cãozinho, porque a gente fica muito triste quando eles morrem, né? Mas eles têm o tempo deles de vida. Alguns envelhecem muito mais cedo, no caso desses cães grandes. Cachorros de raças pequenas vivem mais do que cachorros de raça grande. Isso é inevitável. Vive bem mais. Olha a dica aí, ó. Na tabela a seguir, é a tabela daquele estudo. A gente vai considerar que cães pequenos, eles vão até 9 quilos, tá bom? De massa, de peso. Cães de porte médio vão de 10 a 23 quilos. E grande tem que ter mais de 24 quilos para ser considerado grande, tá bom? Então vamos lá. Como que eu calculo a idade dos cães? Nós vamos usar alguns multiplicadores aqui, algumas constantes. É assim, ó, para os 2 primeiros anos de vida. Aí depois tem alguns fatores que mudam, tá bom? Cães pequenos, você pega e multiplica cada ano deles por 12,5. Você vai ter o correspondente à idade humana. Cães de médio porte, você multiplica cada ano de vida deles por 10,5, ok? E os cães grandes, você multiplica cada ano deles por 9. Isso nos primeiros 2 anos,
tá bom? Depois tem outros fatores que entram nessa conta. Pensando nisso, vamos analisar aqui, ó. Qual seria a idade real de um cachorro de médio porte com 2 anos de vida? Hein? Pensa aí, eu vou voltar naquela tabela para você olhar a tabela. Eu quero saber qual seria a idade real de um cachorro de médio porte com 2 anos de vida. Eu vou deixar aqui para você dar uma analisada nesses multiplicadores, qual você vai usar. E vou dar um tempinho para você pensar. A gente já volta. E daí? Conseguiu fazer a conta? Você tem que analisar duas coisas, né? A idade do cão, nesse caso, 2 anos. Então, entra naqueles multiplicadores que a gente falou, né? Porque são nos 2 primeiros anos de vida. E o tamanho do cachorro. Ele é pequeno, médio ou grande, né? Porque depende do tamanho, tem um multiplicador diferente. Então, vamos lá. Ele quer a idade real de um cachorro de médio porte. De 2 anos, então, lembrando, entra na nossa lista aqui, ó. Nos primeiros 2 anos é assim. E o cachorro é de médio porte, ó. Então, o multiplicador que a gente vai usar é 10,5. Então, o que eu tenho que fazer? Multiplicar cada ano por 10,5. Quantos anos tem o cachorro? 2. Então, o que você tem que fazer? Multiplicar esse 2 por 10,5. Então, a idade real de um cachorro de 2 aninhos, apenas 2 aninhos, de médio porte, é o equivalente a um adulto de 21 anos. Você acha que está brincando e você já está com um jovenzinho lá na sua casa. Acertou? Deu isso teu? Muito bem. Então, olha lá, marque X, letra
C, adoro a letra C porque é a única que eu sei fazer assim, ó. Não, brincadeira, não vai nessa, não é sempre a C. Então vamos lá. Traduzindo a idade do seu cão em idade dos seres humanos. Como assim? O que será que vem aí? Tcharam! Eu tenho uma tabela aqui para vocês. Olha lá, ó. Eu tenho a idade do cão e se ele for raça pequena, raça média ou raça grande, eu tenho o correspondente à idade humana, para a gente ter uma noção do amadurecimento deles. Legal, né? Então, olha aqui. Se você tem um cachorro pequeno, você foca nessa coluna. Se você tem um cachorro médio, você foca nessa. Se você tem um cachorro grande, você foca nessa coluna. E daí você analisa quantos anos tem o teu cachorro, né? Você sabe quantos anos ele tem? Ele tem 1? Tem 2? Tem 3? Quantos aninhos tem o seu cão? Eu já fiz a conta do meu aqui, ó. No meu caso, eu tenho um cachorro de raça grande, ele é bem grandão. E ela tem 3 anos. Então, eu fiquei assustada ao descobrir que ela tem 28 anos. Então, eu não posso mais chamar de bebê, né? Porque já é adulta, olha lá, ó. 28 anos. E assim nós podemos analisar a idade de cada um, ó. Repare que até os 5 anos, aqui, ó, nós temos o correspondente com a mesma idade, independente da raça, pequena, média ou grande. Aí depois, a partir do 6º ano, olha aqui, ó, um cachorro pequeno com 6 anos corresponde a 40 anos, ou seja, já é um adulto, né? Uma raça média, tamanho médio, 42 anos. E uma raça grande já tem 45, então aqui já começou a dar bastante diferença. Ó, vamos pular aqui para o 8. Um cachorro com 8 anos. Um pequenininho corresponde a 48 anos. Um cachorro médio com 51 e de 8 anos, 55. Já está bem mais velho, né? Olha aqui, ó, com 10 anos. Olha a diferença aqui, ó. 56 anos, um cão pequenininho. Um cão médio corresponde a 60, ou seja, já virou idoso. E aqui, 66. Então, 10 anos de diferença, ó, devido à raça, devido ao tamanho, certo? De ser pequeno e de ser grande. Legal, né? Já deu tempo de você fazer a conta do seu? Sabe quantos anos seu cão tem, né? Sabe? Sabe que tamanho ele tem, não sabe? Então, você já descobre a idade equivalente humana dele. Legal, né? Eu achei muito legal. Falando nisso, vamos lá. De acordo com a tabela dada, qual seria o equivalente à idade humana de um cachorro de pequeno porte com 6 anos? Como é que eu vou saber? Você vai lá naquela tabela, tá bom? Então, eu estou perguntando a idade humana que teria um cão de pequeno porte com 6 anos. Então, você vai pegar essa informação, olhar essa tabela e responder para mim. Eu já volto.
Conseguiu? É só voltar e olhar na tabela, né, gente? Um cão de 6 anos de pequeno porte. Pequeno porte tá aqui, ó. 6 anos é o correspondente a 40 anos da idade humana. Então, 6 aninhos, gente, não temos mais uma criança como cãozinho em casa. Já é um adulto beirando a sua fase idosa, tá bom? 40 anos, então. Gostou do que trabalhamos hoje? Nós trabalhamos um pouquinho a idade dos cães em comparação com a idade humana para a gente entender um pouquinho como que funciona o desenvolvimento deles, que é completamente diferente em termos de tempo do nosso, ok? Espero que vocês tenham gostado e te vejo na próxima aula, galera. Até mais!